E aí, Eribaldo, eu queria então aproveitar o gancho para a gente poder comentar sobre essa entrevista que o Haddad fez hoje, né? Enfim, esteve lá com os jornalistas do UOL, conversando, enfim, sobre vários assuntos. E eu separei alguns pontos aqui que acho que a gente pode conversar. O primeiro é essa especulação sobre a candidatura dele, porque, lembrando, o ministro Haddad ele vai sair do ministério, né, agora no começo do ano, não se sabe exatamente em que momento, deve talvez esperar mais um pouco, mas ainda nesse primeiro semestre, outra pessoa que também não se sabe quem vem a ser, não, pelo menos não falou nenhum nome especificamente nessa entrevista, mas deve substituí-lo no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda. Então, e aí há essa conversa de um pedido do presidente Lula para que ele venha a ser candidato ao governo do estado de São Paulo, que ele já, inclusive, diz que está conversando, que ele e o presidente Lula são muito amigos e, portanto, tem intimidade suficiente para que ele negue, né, o convite, o pedido do presidente. E aí ele realmente, inclusive, ele disse que ele vai sair do ministério porque ele quer se debruçar mais para pensar num projeto de país, né? Quer mergulhar mais, acho que em estudos, enfim, né? Estou reproduzindo aqui um pouco do que o ministro respondeu a essa especulação sobre ser candidato ao governo do estado de São Paulo. O que leva há uma outra especulação que quem pode vir a ser, digamos, candidato da frente ampla, amplíssima, esquerda, sei lá, centro-esquerda, que o que quer que seja, que não seja fascista, vai, digamos assim, venha a ser a Simone Tebet. Eu, como eleitora de São Paulo, não consigo nem, ainda não parei nem para tentar construir argumentação sobre o que é ter Simone Tebet como uma representante, digamos aí. De esquerda não é, né, gente? Sei lá, é frente ampla, amplíssima, para tentar tirar o Tarcísio de Freitas, o que eu acho muito difícil, inclusive, né? Mas a Simone Tebet, que é essa que a gente já tem um histórico que a gente sabe, né? Atacou muitíssimo a presidenta Dilma, fez o nome dela nacionalmente no processo do impeachment, do golpe de 2016, mas há, inclusive, grande parte daqueles da esquerda progressista, enfim, que representam a militância do PT, que realmente defendem o nome da Simone Tebet como esta possível candidata para o governo do estado de São Paulo, que possivelmente o Fernando Haddad não será. Bom, esse foi um ponto que ele trouxe na entrevista, que não pretende ser candidato. Aí tem uma outra questão, Eribaldo, que eu queria muito te ouvir, em que ele fala sobre a esquerda dogmática que se equipara à direita dogmática, né? Ele coloca ali como duas faces da mesma moeda. E aí o que me faz pensar, e aí eu te pergunto, porque esse tipo de posicionamento, né? Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com esquerda dogmática. De repente ele está justamente se referindo aos comunistas, à esquerda radical, possivelmente. Mas o que me faz realmente a considerar que quando ele fala direita dogmática e esquerda dogmática numa avaliação de que são faces da mesma moeda, isso aqui é uma interpretação minha que eu estou fazendo, porque ele usa exatamente esses dois termos, de que esses representantes dessa social-democracia liberal, né? Ele, inclusive, na entrevista, ele fala de ser um democrata, porque realmente é liberal. Ela se coloca em que lugar em termos de defesa ideológica? Porque não me parece, quando você tenta colocar ali num grau de igualdade, direita e esquerda dogmática, é como se as social-democracias, como se os liberais, progressistas, sei lá, né, o tema que a gente possa colocar aqui, mas pelo menos aonde ele tenta se enquadrar,
e as pessoas que olham para a esquerda como essa esquerda dogmática, eles são o que ideologicamente? Neutros? Não tem ideologia nenhuma, não defendem nada. Eles têm o quê? Um purismo. E aí tem algo que também está dentro do discurso, né, quando o Haddad ele vai falar ali sobre a conjuntura da política internacional, mais para o final da entrevista, em que ele diz o seguinte, que é possível fazer o diálogo com sabedoria, diplomacia, elegância e inteligência para poder fazer parcerias edificantes, né? Então ele traz esses termos, né, sobre você poder enfim, dialogar com o mundo. Então, eu pergunto, o que vem, como é que se posiciona essas pessoas, né, que olham para a esquerda como se fosse dogmática, né, como ele utilizou, como se fosse algo tão nefasto ou, né, a ponto de ser criticado como a extrema-direita, que é fascista. Porque há aqueles que realmente nos compara, ou seja, compara a esquerda radical como bolsonarista às avessas, né, como uma extrema-direita às avessas. Então, aonde é que entra a social-democracia liberal? O que eles são? Eles são neutros? Eles não defendem ideologia nenhuma? Deste lugar assim colocado, sabe, do alto na minha avaliação, de uma certa arrogância mesmo, né? No sentido de dizer, olha, eu não sou nem isso nem aquilo. O que eu sou então? Thalita, essa parte eu gostei muito, porque essa parte da entrevista, assim, essa parte da entrevista, ela explicita, sem colocar em termos acadêmicos, sem citar intelectuais, etc., o que é um pensamento liberal. Liberal clássico, assim, toda vez que aparece debate sobre a Haddad aqui, o pessoal, é a mesma coisa, pior que Paulo Guedes. Não, não é pior do que Paulo Guedes, não é a mesma coisa, é diferente. A tradição liberal, ela é gigantesca. Tem, assim, inclusive, do mesmo jeito que tem comunista que se odeia, vertentes do marxismo que se odeiam, que tem antagonismos e contradições brutais, também tem dentro do liberalismo. O liberalismo não é um monolito onde todo mundo é igual e pensa a mesma coisa e faz do mesmo jeito. Não. Muitíssimo pelo contrário. Tanto que tem liberais que Marx acha bom, dialoga, respeita, e outros que ele acha horrível, tenebroso e que devia ter jogado na lata do lixo. Dito isso, fica muito explícito, Thalita, que uma das, além da questão das políticas econômicas, onde você vê que é explícito, né, a perspectiva político-econômica de Haddad, mas do ponto de vista filosófico e pessoal. Essa entrevista deixa isso transparecer. Por quê? Porque um dos pontos do debate liberal é justamente essa ideia de que, inclusive ele fala isso, né? Ele fala assim, eu até anotei, né? As boas ideias têm força material. Quando ele falou isso, eu fiz, olha, vai vir coisa boa. Mas não veio. Ele diz, as boas ideias têm força material. Por quê? Porque ela convence o Congresso a votar a favor de mim, a favor de uma proposta como a questão do imposto de renda. Pode falar, Thalita. Não, é porque aí abre uma janela de coisas. O Sakamoto, inclusive, na hora rebate e fala assim: o fim da escala 6x1 é uma boa ideia. Mas aí eu já fico pensando em várias coisas. Por exemplo, descriminalizar o aborto não é uma boa ideia para ser defendido? É porque uma boa ideia depende de onde você parte, né? Então, regulamentar a cannabis não é uma boa ideia para ser defendida? Quer dizer, então, Aqui isso, em né? Pernambuco, com o polígono da maconha, a gente ia se tornar uma potência. Então, veja, assim, essa frase, né, do ministro realmente assim, me abriu uma janela. Eu falei, nossa, então, aí, já que ele quer discutir o país, né, ele vai se afastar de um cargo institucional para pensar o país, pensar um projeto de país. Então, tá cheio de boas ideias. Não estamos cheios de boas ideias que a gente Mas pode esse é o defender? pensamento liberal. Veja, você tem boas ideias.
Você tem que construir racionalmente a sua ideia para você colocar no debate público. A partir do momento que você bota essas ideias no debate público, você tem que colocá-las. Tanto que ele fala assim: a política é a arte de transformar as boas ideias em viáveis. Que é esse momento em que você tem uma boa ideia, aí você precisa construir racionalmente essa ideia, para no debate público você convencer as pessoas de que essa ideia é boa porque ela é racional. Isso daí é puro suco de liberalismo. Kant, da trajetória. E veja, eu estou falando do fino do liberalismo. Não é como se ele fosse um cara intelectualmente fraco. Não é. Veja, é o fino do liberalismo. É Kant, é Hannah Arendt, é José Guilherme Merquior. É o fino da tradição liberal. Qual é a divergência da esquerda para com essa ideia? É que as pessoas não estão em pé de igualdade e as forças políticas não estão em pé de igualdade para apresentar suas ideias e debater e colocá-las elas de igual para igual. E não só isso. Há interesses por trás de cada pessoa, de cada grupo social, que faz com que o que eu acho racional, o que eu considero bom, justo, outra pessoa não vai considerar. Então, é um embate de visões de mundo no sentido de conflito sobre o que é uma vida boa. Por que nós somos comunistas? Porque entendemos que uma vida boa no capitalismo é impossível. É impossível. E aí Marx faz uma análise científica disso. Mas aí, né, a partir dessa ideia, nessa visão liberal, nós não somos racionais, veja. Nós não somos racionais, nós não somos responsáveis. É quase Mas qual é o problema de Haddad para a gente? Que Haddad diz assim, ó, essa galera, que ele inclusive diz isso, né? Tem as pessoas que me criticam pela esquerda e a Faria Lima que me critica. Aí ele diz, quando todo mundo me critica, quando dois polos antagônicos criticam a mesma coisa, talvez é porque a pessoa esteja certa. Ou como diz Zeke, ou talvez você esteja duplamente errado. Que é o caso do ministro Fernando Haddad. Ele está errado porque ele considera que o que a Faria Lima quer é apenas impor a sua agenda, quando o que a Faria Lima quer é fazer política com essa pressão econômica, que é dizer assim, eu vou ficar... O que é que a extrema-direita faz? Ela fica puxando o debate o tempo inteiro para a direita. Então, se você dizer assim, eu vou cortar 10 milhões, vou botar um teste de gasto para cortar 10 milhões. Um exemplo hipotético. Aí a direita vai dizer, isso não é suficiente, porque esse governo gasta muito. O Brasil vai virar uma Venezuela. A gente vai terminar igual Cuba, porque o certo era cortar 50. Aí se tu corta 50, aí vem o cara da Faria Lima e diz, mas também, veja aí, é uma gastança, é Bolsa Família, dando para vagabundo ter filho e não sei o quê, então tem que ser 100. Ou seja, você fica sempre tensionando e nunca você se satisfaz. Ele não percebe que isso é uma armadilha política. Por outro lado, ele não percebe que a crítica que vem de setores à esquerda da política econômica que ele está colocando não é uma crítica ao que ele está fazendo, aos efeitos do que ele está fazendo. De que os efeitos do que ele está fazendo vão produzir exatamente o contrário do que ele e Lula dizem que vai produzir, que é soberania, mais investimento, tirar o pobre da ideia. O pobre não é gasto. O social no orçamento não é gasto, é investimento. E por que você tirou? Porque você fez um arcabouço fiscal que tira o orçamento do social. Então, assim, ele não consegue entender por quê. Porque ele acha que tudo isso se resolve a partir de um grande debate racional. Você debate racionalmente com as forças que vão ter que abrir mão das suas ideias. Porque quando a gente debate... Veja, se eu e você quiser sair para tomar uma num bar, eu vou dizer um bar, você vai dizer outro, a gente vai ter que chegar no meio termo. Não é isso? Então, esse é o debate que o liberal acredita, que você vai debater racionalmente, você vai expor suas ideias. Se ela for boa, ela vai prosperar e a partir de um jogo de forças e de debates que vai calibrando aquela ideia até ela chegar no meio termo que seja conveniente para todo mundo. Veja, isso é Max Weber, que ele ama de paixão, chorou quando foi assaltado e perdeu o livro de Max Weber, que tinha fichado. Tudo bem, a pessoa perder um livro fichado é foda mesmo, mas tem gente que perde coisa pior na vida, tem gente no Brasil passando por problema mais grave.
Então, assim, essa entrevista de Haddad é um suprassumo do que é um liberal clássico. Não liberal Paulo Guedes. Não liberal Danilo Gentili ou essa turma. Um liberal clássico. Um liberal que vem dessa tradição do liberalismo, que é a tradição que vem de Habermas, que é outro autor que ele gosta muito, né, da ação comunicativa, de nos comunicar, né, de a partir da comunicação a gente calibrar racionalmente nossas ideias. Só que a Haddad esquece que ele esquece uma coisa que até autores conservadores na história da filosofia e da sociologia sabe, que é política não é só conversa, não é só diálogo, não é só razão. Política é força, é imposição de força. Veja, os Estados Unidos, ele não conseguiu manter o Brasil nessa condição miserável de dependência porque os Estados Unidos vendeu uma ideia massa pra gente, não. É porque ele tem muitas armas. Ele tem força. Se uma pessoa chegar e apontar uma arma na sua cabeça, você vai entregar o que ela quer. Ou você vai morrer. Não tem argumento. Então, um dos elementos, por exemplo, do marxismo é entender que política é força. É imposição. É aquele outro, sei lá, a Faria Lima, que não quer de jeito nenhum que você coloque uma grande fiscalização no mundo financeiro do Brasil e você vai lá e bota mesmo assim, quem quiser chorar, que chore. Porque a direita, quando está no poder, ela faz isso. Ela bota as coisas para cima do cidadão e quem quiser chorar, que chore. Não é isso? Então, esse é um momento que, ao meu ver, qualquer pessoa minimamente honesta, assim, com conhecimento superficial da tradição liberal, e eu digo isso porque, veja, eu sempre digo isso, meu orientador é um cara que tem muita proximidade da tradição liberal. Toda vez que eu fazia essas críticas que jovem marxista faz, do tipo, porque é liberal, vai odeia, vai fazer isso, aquilo, não sei o quê, é liberal, é burro. Aí meu orientador dizia, vá ler para fazer um argumento decente. Aí quando eu li, aí a pessoa vendo a história do pensamento liberal, você vê que a Haddad, não só do ponto de vista da produção das suas políticas econômicas, que isso é o mais óbvio, mas do ponto de vista de uma concepção de política. A concepção de política que ele coloca o tempo inteiro nessa e em outras entrevistas é uma concepção da política como um gestor das possibilidades e das condições de diálogos racionais. Tanto que na hora que ele fez assim, as boas ideias prosperam, né? Elas têm força material. Então, peraí. Então, tu tá há 18 anos, tu não conseguiu fazer, por exemplo, agora que está começando a ter alguma taxação para mais ricos, esse tipo de coisa, né, que ele fez, inclusive, é importante, ainda que muito superficial. Mas veja, se o PT, que passou 18 anos no poder, não fez até agora, é porque então só teve ideia ruim, né? Então, se não consegue aprovar. Se quando aprova algo no Congresso é porque a ideia foi boa, então não aprova no Congresso, a culpa não é do Congresso, é da ideia que é ruim. Então, assim, finalmente. Reforma agrária não deve ser uma boa ideia, né? Reforma agrária. Oi? Não é uma boa ideia. Reforma agrária não deve ser uma boa ideia. Afinal de contas. E veja, pronto, você tocou num ponto maravilhoso: reforma agrária. Reforma agrária é um exemplo do limite do pensamento de Haddad. Veja, eu acho a reforma agrária uma boa ideia. A maioria daqui do chat também acha. Você acha, Jones acha, um monte de gente acha. Beleza. A candidata, Cátia Abreu, né? Cátia Abreu, candidata, que tem fortíssima ligação com o agro. Ela acha uma péssima ideia. Percebe que não tem como chegar num consenso. A reforma agrária no Brasil demanda objetivamente avançar socialmente sobre o latifúndio. É necessário. Ou seja, entrar em conflito com setores do agro. E aí, como é que você faz? Você vai chegar assim no meio do tiroteio e convencer o cara do agro que ele tem que sair porque é hora da reforma agrária? Ou tu vai meter a reforma agrária como a esquerda fazia nos velhos tempos, que é na lei ou na marra? Tem pauta que não tem conversa.
Ou você ganha e impõe, ou você perde. E é aí que chega o limite da coisa, né? Olha só, Eribaldo, a Stephanie já está aqui conosco, mas eu queria só trazer um último ponto sobre essa entrevista do Haddad, porque dentro da racionalidade, né, como eu disse, quando ele está ali falando sobre geopolítica, quando ele é questionado, e aí ele fala sobre, por exemplo, eu vou colocar aqui o que ele está falando em relação aos Estados Unidos, só um trechinho sobre essa racionalidade, inteligência, elegância para tratar as coisas com diplomacia. Eu gostaria realmente que a gente pudesse resolver, de verdade, com muita honestidade, eu acharia assim, ao melhor dos mundos, resolver tudo com diálogo, com elegância, com racionalidade. Mas eu vou deixar aqui só esse trechinho para vocês ouvirem, para a gente poder falar sobre o que ele fala a respeito do diálogo que o presidente Lula, e a gente sabe que é isso mesmo que o presidente Lula propõe, mas aí quem está do outro lado, né, gente? Com o Trump. Então, escutem só. Ou ela está numa rascada econômica muito grande de sair, sobretudo com endividamento e moeda forte. Então, você pegar a Argentina e Venezuela, para citar dois exemplos importantes do continente, são economias importantes da América do Sul, elas estão endividadas em dólar até o pescoço. O Brasil é credor líquido internacional. Nós temos aí mais de 350 bilhões de reais de reserva, que, aliás, é outra coisa que o Galípolo fez, para lembrar do Banco Central, que está recuperando as reservas cambiais, né? Voltou a atuar nesse mercado. Essa era uma questão, inclusive, colocada aqui, se o Brasil está com esse tamanho de reservas se preparando para um grande contingente global, é isso mesmo? É isso, e diversificando o seu portfólio. Nós temos muito dólar acumulado, mas nós estamos diversificando o nosso portfólio para ter segurança, né? Cada vez mais segurança num mundo tão conturbado. Então, nós estamos nos preparando porque nós estamos olhando para a Ásia, estamos olhando para a Europa, estamos olhando para os Estados Unidos, e o presidente Lula tem proposto ao Trump formas de parceria edificantes para os dois países, se colocando absolutamente aberto a negociações para a gente integrar cadeias produtivas, fazer coisas conjuntas na área tecnológica, de biocombustíveis, de terras raras e assim por diante, para que seja bom para os dois lados, né? Nós não queremos ser exportador de commodities a vida inteira. Nos reconectamos com o continente africano, com o qual nós temos. Tá aí, então as intenções são boas. Realmente, inclusive ele mesmo fala, nós não queremos ser exportador de commodities a vida inteira. Então, aqui, acho que todos nós estamos de acordo. Inclusive, esse é um dos pontos principais das nossas críticas, né? Mas, do outro lado, está o Trump. Como é que a gente... Do Trump, não. Os Estados Unidos, porque que fosse o Biden, a Kamala Harris, enfim, dependente. Do outro lado está os Estados Unidos. Como é que a gente faz isso? Com diplomacia, sabedoria, elegância, com tudo isso. Eu adoraria viver nesse mundo, gente, de verdade. Tô sendo muito honesta. Mas é aí que tá, né? Aí vai dentro do seu argumento, Eribaldo. Tem coisa que, no mundo da política, esse mundo maravilhoso, eu adoraria viver nesse mundo maravilhoso do diálogo, né? Da elegância, da sabedoria. Então, é isso. Thalita, rapidinho, tem um comentário aqui, até está aqui na tela da Johanna, que ela fala assim, se o Haddad é tão estudado, ele só pode ser um sádico. Não. Essa é uma visão que alguns marxistas têm, né, comunistas têm, que é uma visão que eu chamo de a síndrome do positivismo marxista, que é achar que se você não chegou às mesmas conclusões marxistas de mundo, é porque você não conheceu ainda a verdade, ou você é um sádico, é uma pessoa ruim, não sei o quê. Isso é uma análise moralizante e que acha que você ser um ser racional é necessariamente chegar a uma conclusão libertadora. E não necessariamente. A razão e a racionalidade já produziu coisas horríveis. E já foi usada para coisas horríveis. Então, não, a pessoa pode estar extremamente convicta que aquilo ali tá correto. Por quê? Porque é uma disputa de forças. Existem conflitos sobre visões de mundo. E que é isso, essa é a visão de mundo de Haddad, da esquerda hegemônica. Uma visão social liberal de mundo. A gente não tem que convencer
esses agentes políticos que eles estão errados. A gente tem que combater essas ideias e produzir nós mesmos o nosso campo político com força suficiente para impor as nossas ideias a eles, e não o contrário, porque por enquanto é o contrário. E aí é isso, ou a gente ganha ou a gente perde, e a gente está perdendo. Não tem a ver com ele ser burro, sádico ou idealista, porque tem liberal que não é idealista e também acredita na mesma coisa. Enfim, não é sobre isso. É mais complexo, é sobre conflito, sobre luta de classe, sobre luta política.